Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que reflitamos sobre a tristeza. E Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele escreve assim, aspas, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Então, nesse texto, nessa carta, nós vemos Paulo fazendo duas apreciações a respeito da tristeza. A primeira, ele comenta nessa sua carta enviada aos Coríntios, ele fala sobre chamamentos de atenção, admoestações. Chamava atenção para as várias irregularidades para que se portassem os cristãos como representantes de Deus nas necessidades, nas angústias, nas vigílias, nas adversidades, enfim, agindo com firmeza, mas na mansidão, alegres, porque eram enriquecidos como aqueles que, mesmo em meio a dificuldades, possuíam tudo. E essa tristeza, digamos assim, é sadia, uma vez que leva o ser a tomar consciência de como está agindo, ressaltando a necessidade das renovações e mudanças. Uma segunda tristeza é o deter-se nos fatos menos elevados, nas lamentações, o sentimento detido no despreço. Essa forma de tristeza é que no texto conduz à morte. E é nesse sentido que as nossas reflexões vão se deter, porque destacando que tristeza não é algo contrário à alegria, mas sim é um estado que pode causar cansaço, desinteresse pela vida. E, por ser natural, todos conhecem ou conhecerão esses momentos de tristeza que são entendidos como uma pausa que levaria a uma melhor compreensão da existência. Normalmente, a ideia que se faz de tristeza é que é um sentimento proibido. E isso é uma ideia equivocada, que leva a que o indivíduo que se sinta triste, enfrentando momentos graves, se apresente no meio em que viva, pleno de sorrisos, situação essa que causa um imenso desgaste físico e emocional, ocasionado pelo que aparenta ser, que é tão diverso da sua realidade íntima. Então, mesmo destacando que momentos de tristeza sejam naturais, ele deve ser passageiro para não desequilibrar o ser. E a chegada dessa sensação leva a que cada um entre em contato consigo, refletindo sobre as atitudes, num processo de introspecção. E aí pergunta-se: é possível essa identificação? Normalmente, essa percepção, digamos assim, se faz quando o indivíduo, por assim dizer, escolheu uma atividade, uma profissão e se sente infeliz nela. Surge o desejo de mudar de área, mas com isso vem as inseguranças, os temores, que essa mudança exigiria. Outra possibilidade é quando o ser desperta para o real significado espiritual da vida, sobre os valores do espírito, e começa a ficar triste, a acusar-se pelo tempo que, segundo ele, foi perdido. Então, nos dois casos, caso o campo se intensifique,
pode sim precipitar-se para a depressão. Porque quando o coração dói de tristeza, ele gera uma situação que é conhecida como síndrome do coração partido e que é causada por uma emoção muito forte, como o término de um casamento, a descoberta de uma traição, a perda de entes queridos, enfim, situações em que a dor emocional é tão intensa que se transfere para o corpo. E esses sintomas, então, se revelam por várias situações no corpo físico, como falta de ar, um aperto no peito, cansaço e perda da autoestima, isso que é terrível, e os sentimentos negativos de toda espécie. Nós vimos, então, que esses momentos de tristeza, por assim dizer, a pessoa tem uma tendência de buscar no álcool, nas drogas, no sexo casual, mecanismos de escape. E aí dentro, a experimentada essa sensação, essa situação, por assim dizer, a grande notícia ou a grande coisa a ser feita, a grande providência a ser tomada, porque nós não podemos, inclusive, descartar a interferência espiritual, nós vamos, na doutrina espírita, aprender a manter a fé viva no futuro, ter certeza de que a grande maioria das dores na vida, cada um tem que resolver, e é por isso que estamos reencarnados. Cada um tendo a oportunidade de se reequilibrar, de se trabalhar e se estimular forças maiores que estão à nossa disposição nessa encarnação. Então, face às tristezas ocasionadas pelas lutas diárias, fazer uma pequena pausa, um silêncio interior, para que eclodam as reflexões indicadoras de melhores posturas das renovações. Momentos de tristeza existem, existirão, para que se descubra o caminho do amor, da autovalorização, certos de que o tempo tudo corrigirá. Em relação à tristeza, portanto, não é prudente cultivá-la, fugir ou aceitá-la, mas posicionar-se diante dela e retirar todas as reflexões que ela possa proporcionar, e certamente trará para cada um as atitudes adequadas tão desejáveis. E nós ficamos por aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos guarde e abençoe a todos.